queria começar com o básico, tá? Que é assim, o que é e como funciona a astrocartografia. E de repente depois a gente aprofunda mais. Maravilha. Bom, a astrocartografia, ela é uma técnica, né, na astrologia que vai pegar o seu mapa astrológico, por exemplo, e projetar ele no mapa mundi. Então ali a gente vai ter várias linhas planetárias, né, passando por regiões do mundo ali que Uhum. vão trazer experiências, né, que vão indicar experiências que você pode ter em determinadas localidades, em determinados destinos. Então, ela é bastante utilizada para viagens, ela é bastante utilizada para, vou querer morar fora em algum lugar, então deixa eu entender um pouquinho qual que pode ser a minha energia morando naquela região, se eu tenho algum planeta passando ali, né, uma linha planetária. Então, ela traz essa potência, né? Ela foi criada pelo Jim Lewis, né, na década de 70. Então, se a Uhum. gente for ver, é uma técnica recente, Tá. mas, né, em vista de muitas outras que tem tanto E, tempo, mas que tem uma assertividade incrível, né? Então isso é muito legal. legal. Então, assim, você pode tanto projetar o teu mapa natal quanto o de previsões. Os dois são possíveis? Sim, temos acordos aí, ressalvas, né? Mas Tá, sim, existe uma técnica dentro da astrocartografia que chama ciclocartografia, que é a tá, projeção dos trânsitos e das progressões secundárias sobre o mapa tá, mundi. E ali você também consegue entender. tá. Quando a gente está falando de astrocartografia, a gente está falando entendendo os seus pontos natais. Porque, por exemplo, se tem uma linha de Vênus passando em uma região, é a linha de Vênus do seu mapa. A potência daquela linha, ela vem acompanhado de acordo com o signo que está sua Vênus, né, a dignidade dela, os aspectos dela. Então, tudo vem trazendo ali também. Tá. Então, né, tem várias frentes a questão da astrocartografia. Esse ponto das previsões se chama ciclocartografia, que é a projeção de trânsitos, progressões secundárias, para a gente entender o momento ali. Porque às vezes você tem uma linha mais desafiadora Tá. em um canto, e aí vamos ver na ciclocartografia quais energias planetárias está passando ali e tal, para conseguir, né, entender um pouquinho Uhum. que energia pode surgir. Ou às vezes não tem energia nenhuma linha natal passando ali. Tá. Às vezes na ciclocartografia pode ter, e isso vai modular a sua experiência também. Legal, Entendeu? legal. Tem uma outra questão também que é projetar a revolução solar para a astrocartografia. Não, mas é a revolução solar que realmente normalmente é projetada, não é isso? Também tem confusões em cima disso. Porque, Tá. por exemplo, se a gente está falando sobre o traçar a revolução solar de acordo com viagens, não é por esse caminho. Tá. Eu não trabalho com isso de procurar um lugar do mundo para a pessoa passar o aniversário, porque eu não vejo eficácia nisso. Tá. Eu, eu sempre vou traçar a revolução solar para o local onde a pessoa mora, onde a pessoa vive, porque eu acho que é aquela energia que vai estar presente ali. Tá. É lógico que é assim, né? Isso vai de acordo com cada astrólogo. Tem Uhum. astrólogo que gosta de traçar para onde a pessoa passou um dia da vida dela ali, do aniversário dela, e tá tudo certo. Uhum. A única rusga que eu tenho é mesmo com essa questão de escolher um lugar para a pessoa passar o aniversário para melhorar a revolução solar, porque não vai melhorar. Revolução solar é um ponto dentre muitos outros de previsões, né? É uma das técnicas de previsões, tem muitas outras. Sim. Então, nessa questão eu não trago tudo isso. Mas tem muitos que fazem isso e nem olham na astrocartografia, que também é um ponto importante. Agora sim, se você quiser saber um melhor momento ali para você tirar férias e tal, de Uhum. acordo, isso dá, entendeu? Agora não pense que a energia de você passar o aniversário ali vai levar para o ano inteiro. Entendi. Entendeu? Agora, o que a gente pode fazer nesse sentido de colocar a revolução solar projetado no mapa mundi é justamente para entender também um pouquinho mais de previsões. Então, você já tem a sua revolução solar traçada ali, independente se foi para um ponto onde você, que aí vai do astrólogo, ou do local onde mora, ou até da cidade natal, né? Que tem gente que coloca da onde nasceu mesmo, Uhum. de cada astrólogo. Isso também traz, projetando esse mapa já pronto ali da Revolução Solar, também traz as linhas e traz tendências de como pode ser aquela viagem ali durante o ano e tal.
Então também é um ponto a mais ali para identificar essa parte das previsões na sim, astrocartografia. sim. Porque essa questão da revolução, isso já acontecia, né? Porque, na realidade, quando você está morando num outro lugar, você vai fazer a revolução com aquela localidade e o teu ascendente vai mudar para aquele ano. Ganha aquele tom, né, daquele ano, nas Uhum. previsões e tal. Mas isso eu foco, falando de revolução solar, a parte da astrocartografia, eu foco mais onde a pessoa passa a maior parte daquele ano. Entendi, Então, né, e às vezes se ela não sabe, aí vai ser traçado para onde ela vive atualmente, entendi. né? Ou até às vezes até prefiro até o local natal da pessoa do que escolher assim, né? Eu vou na onde mora, mas se não souber, não tiver noção ainda de onde vai passar a maior parte do ano, tal, Uhum. né? Né? Porque às vezes é uma pessoa que viaja muito, tal. E acho que a grande confusão que eu, pelo menos eu vejo nas mídias sociais é exatamente pessoas famosas falando, eu acredito e eu sempre vejo aonde meu astrólogo indica para eu estar no meu aniversário. E daí eu acho que cria esse mito que você acabou de comentar, né? Pois é, mas eu vou te falar, Ed, isso é muito mais de uma questão de revolução solar do que de astrocartografia, sabia? Sei. Porque se várias pessoas que fornecem esse serviço olhassem também na astrocartografia, pelo menos ia ter uma linha Tá. ali. Mas muitos não olham, muitos só vão realocando a revolução solar Uhum. de acordo com os planetas mudando de casa. Porque os planetas na revolução solar, independente de onde você for, não vai mudar de signo Sim, e os aspectos não vão mudar. sim, O que vai mudar são as casas. exatamente. E de verdade, fazendo junto com todas as outras técnicas de previsões que existe, a revolução solar, né, entendeu? Então fica difícil ali. Sim. Só que se pelo menos olhassem na astrocartografia também, poderia pelo menos falar ali pro cliente, olha, Uhum. se for passar aqui pode ser complicado porque tem umas linhas ali mais Uhum. tensionadas e tal. Uhum. Ou não, ou pode ser muito bom, porque tem linhas muito com potenciais e tal. Uhum. Uhum. É, assim, na astrocartografia existe como identificar linhas mais importantes para no caso e o que elas representam? As linhas, quando a gente traz as linhas planetárias, elas estão associadas aos significados dos planetas mesmo, né? Então, por Uhum. exemplo, uma linha de Sol, a gente entende que pode ter uma expressão maior, você pode expandir sua expressão lá, né? A sua consciência, um Uhum. destaque também. Mas vamos voltar um pouquinho Tá, ali. Na astrocartografia, a gente tem 4 linhas tá, ao todo. Cada planeta vão ter 4 linhas. Porque para a astrocartografia, a angularidade é um dos princípios ali. tá. Então, quando a gente está falando de angularidade, a gente está falando de ascendente, descendente, fundo do céu e meio do céu. Perfeito. Então, cada planeta vai ter uma linha desses ângulos. Tá. Então, a gente vai ter, por exemplo, Mercúrio ascendente, Mercúrio descendente, Mercúrio fundo do céu, Mercúrio meio do céu. E isso vai estar espalhado ali no globo, entendeu? Para a gente Hum, entender. E cada planetinha em cada ângulo diz uma coisa. Né? Então, por exemplo, um Mercúrio no meio do céu vai dizer muito mais sobre carreira, sim, status e tal, do que um Mercúrio no fundo do céu, que pode estar mais atrelado ali até a questão de moradia, de vivência, sim, né? De experiência de bases emocionais. Então, dá essa motivação. perfeito. A questão é que quando você viaja para um lugar que tem uma linha planetária, você ativa essa linha. Porque a gente sabe que os ângulos eles deixam mais fortes, né? Os Hum, planetas. Então, é como se eles ficassem em destaque. Então, se você tem um Mercúrio, por exemplo, numa casa 3, numa casa 12, sabe? Numa casa assim que não tá longe ali da angularidade, você uhum, colocou esse planeta em destaque. Então, por exemplo, se às vezes é uma pessoa que tem muitas questões emocionais e tal, e prefere esconder isso, ir para uma linha de uhum, lua tem uma tendência a expandir ali essa questão emocional. Então, né, lógico que tudo depende de como está a posição do astro no seu mapa astrológico, perfeito. porque é tudo alinhado. Eu vejo essa confusão também, às vezes, das pessoas acharem que
Ah, não, é uma linha de Júpiter, vai ser incrível. Calma, Júpiter é benéfico, mas como que ele está no seu mapa? Entendi. Né? No original, né? Ó, tem uma pergunta aqui. Se eu quiser, por exemplo, morar em outro país, eu posso abrir um mapa astrocartográfico alocado nesse país? É da. Super legal, Paty, a sua pergunta. Existe uma coisa, além, né, de todas, a gente está começando falando das linhas projetadas no Sim, Mapa Mundi, né? sim. Tem uma outra questãozinha que chama mapa realocado. O mapa realocado, por exemplo, você já sabe que você vai ali para uma cidade, você já sabe que você vai para Roma. Tá, Você vai realocar o teu mapa para tá, Roma. tá. Então, é como se vai ser de fato realocado ali, sabe? O seu Uhum, horário vai ser transferido para um horário, como seria lá em Roma, no horário, tudo certinho, uhum, na localidade. Isso, isso vai mudar, né? tá. Os aspectos, as coisas continuam mesmo, mas vai mudar as casas e o ascendente e Sim, tal. E tudo isso traz uma tonalidade de experiência para aquela localização. É como se o seu mapa natal ele vestisse essa roupa. tá. Entendeu? Então, às vezes, um ascendente em aquário, um ascendente escorpião indo para um aquário. Veste aquela tonalidade, entendeu? E com esse mapa realocado, você consegue entender mais aprofundado a experiência que você pode ter nesse lugar. Até mesmo se você quiser morar ali, você consegue ver a casa 4 melhor, você Uhum, consegue ver os pontos que direcionam. Então é um estudo que vai, cada vez mais você vai entrando, você vai abrindo, como qualquer coisa na astrologia, né? Você vai entrando ali e tem sim. muitas coisas. Não sei se eu consegui responder, mas sim, abrir o mapa realocado é muito importante, Uhum, mas tem que também fazer a associação com o mapa natal e ver as linhas planetárias. uhum, uhum. É muito parecido com, como você falou, com o Revolução Solar, que é o que a gente faz, uma comparação da Revolução com o mapa original. Né? E é muito legal isso, porque você consegue às vezes se preparar. Por exemplo, eu tenho uma Hum. cliente que ela mora nos Estados Unidos Uhum. e ela falou assim: ah, Ale, aqui pra mim as questões de relacionamento não fluem tanto, só que tudo lá tá pra carreira, Entendi. entendeu? E aí eu falei assim, então. E ela falou assim, até engraçado que quando eu tava no Brasil fluía bem, aqui não fluía. Eu Aham. falei assim, aqui de fato o destaque tá pra carreira. Mas Entendi. não quer dizer que você não consiga manifestar. Você também tem que estar mais aberta, né? Uhum. Porque às vezes a pessoa assume uma energia lá que é mais diferenciada, é mais voltada para a Sim. carreira, mais voltada, né? De acordo com o que está mostrando ali na astrocartografia. Eu acho que ela meio que segue intuitivamente aquela energia que ela está canalizando daquele local, provavelmente, né? Exato, Né? exato. Acaba puxando, né, a energia. Então, isso é um ponto bem legal. Mas eu acho a astrocartografia, para além, né, da gente entender esses pontos, uma ferramenta de autoconhecimento incrível, porque se você pode ativar, né, se você pode vivenciar mais as energias desses planetas, né, Uhum. pô, é incrível isso, você consegue entender cada vez mais. Então, com a astrocartografia, a gente consegue vivenciar as energias planetárias que estão de acordo com seus objetivos. Às vezes você quer vivenciar, entender mais a questão de relacionamentos na sua vida, de Uhum. carreira, de estudo, família, ancestralidade, espiritualidade. Então, tudo isso pode trazer um a mais ali, sabe? Uhum. Às vezes numa viagem. Eu fiz uma viagem que foi seguindo as minhas linhas astrocartográficas, que é uma série que eu tenho aqui no meu Instagram, né, nas Sim. minhas redes, que chama Viagem Uhum. Astral. E eu fui para o Peru, eu tinha linha Eu de acompanhei Lua pelo no seu Instagram. descendente. Pois é, eu tenho Lua no descendente lá no Peru e tenho Urano e Netuno no fundo do céu. Eu quis ver também qual que é dessas linhas, né? Sim. E é muito doido como, mesmo você passando pouco tempo viajando, né? É muito doido como funciona e como encaixa muito bem ali. E imagina morando, sabe? Sim. Para morar, eu acho que eu ia ter um pouquinho mais de dificuldade por causa dessas linhas no fundo do céu, Mas né? dá um exemplo. Por exemplo, o que significa para você essas duas linhas, que inclusive era uma outra pergunta. Elas se cruzam? Existe o cruzamento de linhas de vários planetas? E o que significa isso? Tem. Ó, trazendo um pouco da prática, né, dessa linha, eu fui para uma linha de Lua no descendente. Tá. De fato, eu senti as pessoas muito receptivas comigo. E às vezes a gente pode falar, ah, não, mas
peruanos são, né, pode ser mais Sim, receptivo e tal. Eu senti muito gringo receptivo comigo lá, sabe? tá. É uma coisa que, não sei, a energia ali, tipo, um cuidado também muito grande, assim, desde tudo, de tudo que eu me envolvi ali, foi super muito, foi muito legal nesse sentido. E se a gente for trazer os planetas que são mais chatinhos, né, Sim, com carinho falando, Urano e Netuno, poxa, o Urano ele me trouxe imprevistos mesmo, de fato, até na questão do hotel, ele não teve problema grande no hotel, porque eu já tá, sabendo, eu me tá, programei inteiro, eu já fiz tudo tá. já programado. Só que, por exemplo, eu tive um problema de imprevisto com o avião, com o atraso, cheguei lá tarde no hotel, então demorou um pouco até eles acharem ali. Então, você vê umas coisinhas assim, Hum, sabe? hum, Teve uma confusão também com o hotel, porque eu fiquei em 2 hotéis, então isso também trouxe. E que foi super legal, porque num outro local que eu fiquei, que foi Aguascalientes, teve uma outra tonalidade por conta de pontos que a gente vai vendo, né, de cidades diferentes e tal. entendi. E uma coisa que eu achei assim, que eu falei assim, meu Deus, né? Quando eu fechei o pacote, eu fui no único hotel que tinha disponível, porque eu fechei com uma agência. Tá. Então eu não tinha muito o que escolher no sentido de hotel. Eu só sabia que era bom o hotel porque a agência que eu escolhi tudo certinha. Uhum. Quando eu chego lá, é um hotel que ele era um mosteiro, assim, ele era tinha santa, tinha uma cruz, tinha, sabe? Era uma coisa mais assim. E eu com o Netuno Netuno bem lá. passando ali, eu falei assim, meu Deus, né? Então, é umas coisas assim que parecem muito. Mas é também, sabe? Sim, Que sim, acaba assim, eu falei sim. assim, nossa, que interessante, super tranquilo também ao mesmo tempo. Só que, como eu tinha uma linha de Urano no fundo do céu, eu não parei no hotel. Entendi. Porque eu fiz passeio. Então, quando você vai para uma linha de Urano, não espera que você vai ficar no hotel mesmo, que você vai descansar. Você não vai descansar numa linha de Urano. Você vai Uhum. agitar, você vai querer. Não tinha, era agitação total ali. Entendi. E o teu descendência tinha a lua, a linha da lua, é isso? A linha da Que Lua, traz popularidade, por isso que que eu, traz né? também, exato. E por sinal, né, se a gente for falar de movimentação, também a minha linha, a minha Lua é em Áries, então não, né, já fica na movimentação, na agitação aí. Sim, sim. O que mais você acha importante a gente que falar desse estudo? Não, então, eu acho muito importante nesse sentido, né? A Hum, gente entender que a astrocartografia, ela traz uma presença muito grande para a gente, por exemplo, quer viajar, entender a energia desse lugar, quer morar fora, fazer um intercâmbio, entender se funciona para você isso, porque às vezes você vai para alguns locais que você não gosta, uhum. sabe? É, Paris, por exemplo, eu tenho amigos que detestam, mas eu tenho uhum, amigos que sim, adoram, entendeu? sim, E exatamente. aí a gente vai fazendo um estudinho de caso ali e vai vendo que também pode ter a ver, né? Agora Sim, você me perguntou uma coisa bem legal que são o cruzamento das linhas. sim. De fato, às vezes acontece de, por exemplo, você ter uma linha de Saturno passando e outra linha de Vênus Tá, passando. Existe um cruzamento. tá, Nesse ponto que se cruza, forma uma linha que roda o globo. tá, Nesse tá, ponto, ela vai rodar o globo igual, tá. assim, que é o que a gente chama de Paran. Isso traz uma energia. Paralelo, que no mapa a gente chama de paralelo, né? Os parans ali. Então ele vai juntar todo que é esse cruzamento das linhas. Forma uma linha que chama de parans, Sim. que vai cruzar todo o globo. E aonde tiver essas linhas, a gente vai ter uma energia, por exemplo, junto de Saturno com Vênus. No globo todo, né? Nesse, Globo. nesse paralelo, essa linha. Exato. Porque é uma linha que se forma que percorre todo o mapa. Tá, Todo o mapa mundi, né? tá. Então, percorre todo o mapa. E é muito legal, porque com isso a gente consegue detalhar mais a fundo, de repente, alguma energia ali. Porque, por exemplo, você vai para um país. Ah, você tem uma linha mais desafiadora que está pegando partezinha do país. Porque também tem isso, né? A linha, ela passa, existe uma distância. Sim. Você não é... Ah, passou ali a linha, por exemplo, estrangeiro. Tem uma linha ali no Brasil. Não quer dizer que essa linha vai percorrer todos os lugares do Brasil. Tem que entender um pouquinho Sim, sim, sim. nesse sentido, porque as linhas elas têm mais ou menos ali 500 quilômetros de um lado, 500 quilômetros de outro. Tá. Agora, quando a gente vai aprofundando o estudo da astrocartografia, a gente
pega essas técnicas de parans, aí tem midpoints também, que é os pontos médios de um planeta para o outro, gera um ponto médio aqui, que também traz uma linha desses dois. E aí a gente vai longe, né? Entendi. Tem vários pontos ali. Eu já assisti alguns vídeos de outros astrólogos fazendo análise e vi isso que você falou, né? Ah, dessas linhas, às vezes elas estão juntas, às vezes elas estão bem separadas, enfim. E eu gostaria muito dessa técnica quando eu morava no Japão, né? Porque eu morei em Tóquio, Que legal. morei em Hiroshima, então, e assim, as experiências foram bem diferentes. Exemplo, eu tenho muitos clientes que às vezes vêm falando assim, ah, eu tenho uma ligação com tal lugar que eu não sei por quê. Aí a gente vai ver, às vezes tem. E às vezes é uns lugares assim, muito X, assim, Sim. sabe? E aí a gente vai ver, tem um sol passando ali, uma lua passando ali, e a lua ela traz um sentimento de pertencimento, sabe? Eu tenho quase que certeza que tinha alguma coisa importante da Lua em Hiroshima, porque era impressionante como eu mal tinha chegado lá e eu me sentia popular assim. Às vezes eu ia num barzinho, porque tudo bem, a cidade não é tão grande, mas era na época, hoje eu não sei, mas ela já tinha 1 milhão de habitantes, então não é uma cidade pequena, né? Aham. Habitantes. E eu chegava em alguns lugares e as pessoas já tinham ouvido falar de mim. Por menos que tenha estrangeiros lá, era muito louco isso, né? E eu me sentia popular. Falei, gente, eu nunca fui tão popular na minha vida. Entendeu? E isso é muito legal também da gente ver nesse mapa, no mapa realocado, por exemplo, o Hum, ascendente. Por exemplo, quando eu fiz a viagem, eu tenho o ascendente em escorpião, né? sim. Então eu já sou um pouquinho mais assim, né? Gosto de ficar um pouquinho mais tranquilo, assim. Lá eu fiquei com o ascendente em Libra. E assim, eu não sei como, mas de fato, além da linha da Lua, tudo, as pessoas se sentiam confortáveis de vir falar comigo, de, sabe, natural. Antes eu sempre passei muito despercebido, assim, sabe? No sentido assim, Sim. lá não, tipo, uma simpatia muito grande e tal. Uhum. E aí eu sou aquela, naturalmente eu sou a pessoa, ah, deu a primeira chavinha ali, então vamos junto. Aí surge ali, entendeu? Mas lá não, às vezes eu também tinha um impulso de tomar a frente e Uhum. tal. Isso é natural também para qualquer pessoa em viagem, né? Mas acaba expandindo ali. Então isso é bem legal. Legal, legal. Que outras situações a astrocartografia pode ajudar, além da viagem e da Tem mudança de. uma coisa muito legal, Ed. Primeiro que é essa compreensão ali de você ter a possibilidade de você entender e integrar pontos no seu mapa natal, né? Isso já é muito legal, que é aqueles pontos ali. Só que dá para você fazer isso também remotamente. Às vezes você não precisa viajar. Hum, Lógico, e aí é uma coisa que eu tenho em mente. Você viajando, tem uma outra, porque você tem a energia da vivência. claro. Isso aí ninguém tira, né? É, então isso é incrível. Mas a ativação remota, ela é muito legal e ela funciona também. Ela é bem interessante, que Dá ela um funciona exemplo. muito legal. Como A funciona? ativação remota é assim, ó. E que possam existir potenciais, né? O que você precisa daquela energia e tal. Então, quando a gente está falando de ativação remota, você pode ter um objeto que se relaciona com aquele lugar, que pode ativar ali aquela linha que passa, né? Você pode ter aquele objeto, olhar para aquilo, às vezes com meditação também, tem gente que utiliza, então pode ser o ponto. Você ter fotos, né, do lugar, Hum, né, pela sua casa. Então, às vezes a gente olha pessoas que têm fotos de um lugar que nunca foi, porque gosta, e isso às vezes Uhum. tem uma coisa muito legal que acaba ativando ali também, porque você olha, você analisa, você integra isso na sua vida. Você acaba ativando remotamente, fotografias, desenhos, traz essa sensação. Tem uma coisa muito legal também, que eu não sei se você já chegou a ver vídeos no YouTube de pessoas que estão andando nos lugares. Sabe, fazendo vídeos assim, andando na própria cidade ali da viagem e tal, sem Uhum. falar nada. Tem um nome disso que eu esqueci. Isso também traz uma ativação. Você ficar só olhando ali, se imaginando ali, de alguma forma traz uma ativação. Hum, Porque é isso, né? Por exemplo, quando você viaja, você mesmo viajando por um tá. lugar que tem uma linha, por exemplo, Júpiter, e seu Júpiter tá muito bem. Você tem Júpiter em Câncer, não tem? Sim, sim, Lembrei. Você tem um Júpiter em Câncer exaltado, maravilhoso. sim. Aí você vai para um Júpiter lá, numa linha de meio do céu. Tá. Você viajou para esse lugar.
Quando você volta para o Brasil, pode começar a acontecer coisas interessantes também na sua carreira, porque você se abre mais a isso. Não é Hum, uma coisa que hum, vai hum. acontecer naturalmente, mas você se abre mais para Ah, pô, isso. A gente lembra que a astrologia é reflexo, não é o, né, sempre a gente sim, que faz. sim, sim. Mas as oportunidades podem surgir. É isso que você Isso, quer você se abre mais às dizer. oportunidades, acaba trazendo esses pontos. Então, isso é muito legal, traz esse contato. Às vezes também, né, mesmo você, nessas ativações remotas ali, às vezes acontecem até naturalmente. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela ficou muito tempo casada Uhum, com um cara que tinha ascendência árabe. E tá. ela tem Vênus no descendente passando por aquela região, sabe? Então, é algo que, assim, é incrível, assim, quando a gente vai analisando, entendendo e tal. E era, de fato, uma pessoa que vivia, né? Não era, era a família que tinha, mas que a família era bem da cultura ali. Então, Uhum, acabava tendo uma ela acabava questão. entrando um pouco, né? E ela sempre gostou muito também, tal, por conta Uhum, né, da Vênus, que fala de prazer e tal. sim, Então, sim. né, isso é muito interessante. A astrocartografia pode nos ajudar ali também, com a astrologia mundial. Tem muitos astrólogos E que utilizam também. é os vídeos que eu vi. Eu nunca vi para pessoas, eu sempre vi para países ou para previsões da astrologia mundial. Tem como também a gente utilizar ali para entender alguns pontos, algumas situações que estão acontecendo, que aí vai num estudo mais de astrologia Sim, mundial, mas que também é uma ferramenta muito legal para isso. sim, Então, o leque da astrocartografia é muito grande, né? Tem sim. bastante coisa legal. Quando se serve para escolher bairros também. Chega a esse nível? Chega. Assim, temos que ter muitos filtros em relação a isso. Tá, Mas tem uma coisa muito legal que chama Local Space, que tá, também está dentro ali de todo o universo astrocartográfico, né? O Local Space, ele entende que você acompanha, que é como uma bússola mesmo, assim. tá, Então, acompanha você para onde você for. Então, se tá, você está em São Paulo, surgiu uma bússola ali e esses planetas se expandem ali. tá. E aí você consegue entender aonde que passa cada linha, tal. Eu moro, por exemplo, numa linha de Vênus. Então, e eu de fato moro aqui numa região de linha de Vênus. Caramba, Eu adoro essa região. Desde que eu cheguei em São Paulo, eu sempre gostei muito dessa região. Não entendi o porquê. E aí depois eu fui entender quando eu fui estudar isso. Então dá. Lógico que assim, quando a gente transfere para bairros, a gente tem que ter uma atenção maior também para tá. no bitolar, achar que tudo tem ali, tudo Sim, tem que ver ali. sim. Não, tem que vivenciar. Eu acho que o importante mesmo é a gente ver outros pontos, a sua ligação com a cidade, tudo. Mas o Uhum, Local Space é muito interessante para a gente entender até mesmo como vira uma bússola ali, a energia com aquela cidade em si. Agora, com o bairro, dá para a gente explorar mais, tendo mais atenção em cima disso, sabe? legal. Bom, eu acho que a astrocartografia ela é linda mesmo, ela ajuda a gente. E tem uma coisa que o Robson, inclusive, falou na astrológica, né? Que a astrocartografia é a direção mesmo de que é assim na Terra como no céu, sabe? Aquele princípio que a gente tanto escuta na astrologia. Uhum, E que de fato né? É a manifestação dos astros aqui na Terra, né? Então eu achei incrível isso. E é de fato o que eu também penso, assim, a astrocartografia ela pode ajudar muito a gente a entender as experiências da onde a gente está vivendo, do que está fazendo, uhum, como que está ali como integrativo, sim. né? É algo que se a gente pode utilizar uma técnica assim, por que não ir testando cada vez mais e mais e Ah, mais, né? claro, Eu claro, acho que claro. esse é um ponto. Então, é isso. Perfeito.